Bom dia, pessoal. Eu sou a Aline Belotto Parra, sou aluna de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Zoologia, e sou orientada pelo professor Igor Paiva Ramos. Eu faço parte do Laboratório de Ecologia de Peixes, o PIRA, aqui da Unesp, campus de Ilha Solteira. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de doutorado, e ele é intitulado Avaliação espaço-temporal de respostas funcionais da ictiofauna e de espécies de peixes não nativas ao represamento de rios, estudo de casos nos reservatórios de Batalha, Bacia do Alto Rio Paraná, e Simplício, Bacia do Rio Paraíba do Sul. Então, aqui só para informar e agradecer a parceria com o Furnas, que foi a empresa que nos cedeu os dados. Esses dados são fruto de um licenciamento ambiental do IBAMA e fazem parte da usina hidrelétrica de Batalha e do aproveitamento hidrelétrico de Simplício. Então, só para agradecer aqui. Bom, então, a gente sabe que existem diversos tipos de atividades humanas que têm potencial para causar distúrbios sobre a ictiofauna. Uma dessas atividades é o represamento de rios para a construção de usinas hidrelétricas. Então, a gente tem um rio que era um ambiente lótico, ele é barrado, se cria ali uma represa, um reservatório, e várias características físicas desse rio são modificadas por conta dessa modificação do ambiente. Então, podem ocorrer aí alterações hidrológicas e hidrodinâmicas, atenuação de pulsos de inundações que são sazonais, e também ocorre a retenção de sedimentos nesse reservatório. Com isso, a redução de acesso de peixes aos habitats de várzea, então espécies migradoras elas são muito influenciadas. Pode ocorrer também extinção de espécies, assim como homogeneização das comunidades por meio de uma diminuição da complexidade estrutural e funcional. Bom, então, falando de modificações funcionais, a gente sabe que os represamentos já causam muita influência sobre padrões taxonômicos, mas agora a gente está começando a compreender um pouco melhor a questão de modificações funcionais. Então, a gente sabe que esse tipo de atividade causa um prejuízo de espécies migradoras, então o atributo migração ele é bastante prejudicado. Também ocorre prejuízo de espécies com hábitos alimentares especializados e espécies com ausência de cuidado parental. Da mesma forma, esse tipo de atividade acaba beneficiando outros atributos funcionais, como, por exemplo, comportamentos sedentários e hábitos alimentares generalistas e oportunistas. Outro ponto também é que o represamento de rios, eles facilitam o estabelecimento e aumento de populações de espécies de peixe não nativo. E isso pode causar mais ainda danos taxonômicos e funcionais sobre a ictiofauna. Então, como eu disse, os represamentos eles acabam facilitando o estabelecimento de populações de espécies não nativas, em prejuízo de espécies nativas. E isso pode causar modificações significativas na estrutura e funcionamento das comunidades aquáticas. Então, dessa forma, é muito importante que haja elaboração de medidas de manejo e políticas públicas para a maior proteção das espécies nativas. Bom, e o uso de diferentes métricas, ele é muito encorajado, porque por meio de diferentes métricas, nós podemos ter diferentes visões de um mesmo fenômeno, certo? Então, a diversidade funcional eu deixei destacada porque é um tipo de avaliação que vem ganhando espaço devido à sua importância, como eu tinha explicado. A diversidade taxonômica também é muito importante. A gente tem muitos estudos que levam em consideração a riqueza, a diversidade de espécies, então são análises importantes sim. Assim como as análises taxonômicas multivariadas, que são análises muito mais sensíveis, que levam em consideração várias variáveis e nos dão algumas respostas mais interessantes sobre o fenômeno analisado. E a diversidade beta,
que apesar de parecer muito simples, é uma análise riquíssima que nos traz informações muito interessantes. Então, a gente pode verificar a substituição de espécies ou de atributos funcionais ao longo do espaço ou ao longo do tempo de uma forma muito interessante e importante. Então, essas métricas são ferramentas eficientes para a avaliação de influências pós-represamentos de rios e das respostas de espécies não nativas. E o objetivo desse trabalho, então, desse projeto, é realizar análises da ictiofauna em períodos pré- e pós-represamento nos reservatórios da usina hidrelétrica de Batalha e do aproveitamento hidrelétrico de Simplício, ou do complexo Simplício-Anta, por meio de diferentes métricas, que seria diversidade taxonômica, análises estatísticas multivariadas e diversidade funcional. E também avaliar o papel da formação dos reservatórios sobre as populações de espécies de peixes não nativas. Bom, então falando da área de estudo, eu trouxe uma imagem tanto da usina de Batalha, quanto aqui do reservatório de Simplício. E a usina de Batalha faz parte do Alto Rio Paraná, como eu tinha dito. Especificamente, ela fica no Rio São Marcos, entre as cidades de Cristalina, Goiás e Paracatu, Minas Gerais, e entrou em operação em 2014. Já Simplício faz parte da bacia do Rio Paraíba do Sul, está no Rio Paraíba do Sul entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e entrou em operação em 2013. A usina, esse complexo Simplício-Anta, é muito interessante porque possui algumas características únicas, como um trecho de vazão reduzida e o deslocamento do curso principal do rio. Então, possui dados aí muito interessantes para o desenvolvimento desse tipo de pesquisa. Em relação à metodologia, para todas as análises foi considerado o método de amostragem de redes de emalhar, e as coletas elas foram realizadas entre os anos de 2019 e 2021. E aqui eu trouxe algumas informações relacionadas às amostragens, então, para cada uma das usinas avaliadas. E só queria salientar que foram considerados pontos a jusante e a montante de ambos os reservatórios, para que a gente possa compreender toda essa modificação espacial. E também os espécimes eles foram identificados até o menor nível taxonômico possível. Bom, em relação aos atributos funcionais que serão utilizados nas análises, nós vamos considerar o hábito alimentar, o tipo de hábito alimentar de cada espécie, o uso do habitat, se é bentopelágico, pelágico ou demersal, se a espécie ela é migradora de longa distância ou não, se a espécie apresenta cuidado parental ou não, a posição da boca, que pode ser superior, terminal, subterminal ou inferior, o tipo de fecundação, se é interna ou se é externa, e o comprimento padrão máximo. Para todas as análises estatísticas, vão ser realizadas avaliações espaciais e temporais para ambos os reservatórios. Vamos utilizar um valor de P de significância de 5% e todas as análises serão realizadas em ambiente R. Bom, em relação às análises taxonômicas tradicionais, vamos realizar a diversidade beta taxonômica, como eu tinha dito, a riqueza de espécies, que é o número de espécies que ocorrem em cada área, em cada ponto, a depender da avaliação, e os índices de diversidade de Shannon-Wiener e equabilidade de Pielou. Bom, em relação às análises multivariadas, para resumir os dados de dispersão das amostragens para cada reservatório, vai ser realizada uma análise NMDS. Para verificar se há um agrupamento significativo nesse espaço da NMDS, vai ser realizada uma MRPP.
Para verificar modificações na estrutura da ictiofauna, tanto espacialmente quanto temporalmente, vai ser realizada uma permanova. E assim, via PERMDISP vão ser realizados caso a permanova seja significativa. Assim, para verificar quais são as principais espécies responsáveis por essas diferenças. E a PERMDISP para entender um pouco melhor se essa diferença na permanova é devido à diferença entre os grupos ou se é devido à diferença na abundância das espécies entre os grupos avaliados. Em relação às análises funcionais, vai ser realizada a diversidade beta funcional, como eu tinha dito, para avaliar a substituição de atributos funcionais ao longo do tempo. Também vamos realizar as análises de riqueza funcional, uniformidade funcional, divergência funcional, dispersão funcional e redundância funcional. E também vamos realizar a análise CWM para compreender quais são os atributos mais importantes para cada período e para cada ponto. Também vamos avaliar modificações nos atributos populacionais das espécies por meio da abundância numérica e abundância em biomassa, comprimento padrão médio, massa total média e fator de condição relativo. Bom, então eu já tenho alguns resultados. Eu fiz uma lista de espécies que foram encontradas para ambos os reservatórios. E só para frisar que para essa lista eu considerei todos os pontos e todos os métodos de amostragem. Mas para as análises estatísticas foram consideradas apenas alguns pontos e apenas o método de rede de espera. Então, para Simplício, foram detectados 86 táxons, sendo 4 novos registros para a bacia. Esses táxons estão distribuídos em 10 ordens e 25 famílias. E as famílias mais ricas em número de espécies foram as famílias Caracide, Ciclide e Loricariide. Já para a batalha foram identificados 104 táxons, sendo eles distribuídos em 5 ordens e 22 famílias, e as famílias mais ricas em número de espécies são Caracide, Anostomide e Epitapteride. Então aqui eu trouxe a lista de espécies para cada um dos reservatórios, essa daqui é de Simplício, e os métodos de coleta para cada espécie. E aqui a lista de batalha. Bom, então para a batalha eu também já realizei algumas das análises taxonômicas. E o que a gente pôde verificar é que há uma diferença na riqueza de espécies. Essa diferença ela é significativa por uma diminuição da riqueza de espécies no período pós-enchimento. Então a gente vê que na comparação tanto de pré para pós e de enchimento para pós, há uma diminuição na riqueza de espécies. E para diversidade e equabilidade não houve diferença significativa. Já a análise permanova também foi significativa. E o teste a posteriori mostrou que essa diferença ocorreu em todas as comparações. Então, de pré para enchimento, pré para pós e de enchimento para pós. E a análise PERMDISP também foi significativa. Isso demonstra que essa diferença na permanova não está tão relacionada à diferença nas espécies que compõem os períodos avaliados, mas sim relacionada a diferentes abundâncias das espécies ao longo desses períodos. Então, essas alterações que nós encontramos são esperadas para esse tipo de empreendimento. Então, a gente verificou essa diminuição da riqueza de espécies e modificação na estrutura da ictiofauna relacionada a diferentes abundâncias das espécies. A gente enfatiza a importância do monitoramento da ictiofauna com o início anterior à formação dos represamentos, para que a gente possa compreender como esse ambiente era anteriormente, que é o caso desse conjunto de dados que nós temos, e também de estudos que avaliem suas potenciais influências ambientais. Bom, aqui está meu cronograma. Eu estou finalizando agora a etapa 3, que é a organização e tabulação dos dados.
E já comecei a etapa 5, que são as análises estatísticas. E acredito que seja isso. A etapa 4, eu ainda não realizei, né? Ela foi jogada para o ano seguinte. Mas é isso, eu estou aqui iniciando a etapa 5. Esses são meus agradecimentos. Gostaria de agradecer a FAPESP por estar financiando, né, a minha pesquisa de doutorado. Quem quiser escanear o QR Code para ter acesso a informações do meu projeto, fique à vontade. Agradecer ao Instituto de Biociências de Botucatu, ao Laboratório de Ecologia de Peixes, Pirá, e ao Unesp Campus de Ilha Solteira, que é onde eu realizo fisicamente minha pesquisa. Também, para quem quiser mais informações sobre o nosso laboratório, pode escanear esse QR Code. Agradecer a Furnas pela disponibilidade dos dados, agradecer ao Unesp por toda a minha formação, ao CNPq e à CAPES pela manutenção da pós-graduação no nosso país. Para quem quiser ter acesso às minhas referências bibliográficas, é só escanear esse link, que vai levar um documento com essas informações. Muito obrigada!